Olá pessoal, vamos para mais um Desrotulando Materiais Dentários e o material de hoje é uma resina composta. Este material aqui da FGM é a resina composta Vitra Ionic, que tem o sistema APS, e hoje ela está custando cerca de R$ 144 no site da Dental Creamer. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela? Então vamos lá, esse daqui é o folder do próprio fabricante que tem informações, as principais informações referentes a esse material. Essa resina tem vários aspectos interessantes para a gente discutir aqui e eu vou começar contando para vocês que ela é uma resina unicromática. O que isso significa? Que é a propaganda que tem logo aqui embaixo, uma cor para todas as cores. Então a gente não tem diferentes cores para esse material, a gente tem uma cor única que promete ter um efeito camaleão para todas as cores de esmalte e dentina que a gente tem no nosso paciente, desde um dente bem clarinho para aquele paciente que fez clareamento até os dentes mais escurecidos. Essa resina promete puxar a cor do dente, né, do preparo e ter um efeito camaleão bastante satisfatório. A segunda informação bastante interessante que a gente tem desse material é que o fabricante tem um selinho que ele coloca aqui que se chama BPA Free, o que significa que nesse material a gente não tem bisfenol A, ou seja, outros monômeros foram incluídos na composição da matriz resinosa e o bisfenol A, que é um monômero bastante comum da composição de resinas compostas, foi removido. Isso gera talvez um tema de muita polêmica, talvez a gente faça essa discussão em outro vídeo. Mas muitas empresas têm se preocupado agora em trazer essa informação e produzir resinas compostas livres de bisfenol A. A terceira informação bastante interessante que a gente tem desse material é o sistema de fotopolimerização que ele apresenta. Então, isso não é uma exclusividade dessa resina composta, na verdade, essa é uma tecnologia que foi desenvolvida e vem sendo aplicada em vários produtos da FGM desde 2017. O que significa essa tecnologia, né? Que seria sistema de polimerização avançado, né? Traduzindo para o português. Eles diminuíram a quantidade ou a concentração de canforoquinona e inseriram outros fotoiniciadores no material. E o que a gente tem de impacto no material em relação a isso? Bem, a canforoquinona é um composto bastante conhecido e presente na maioria das resinas compostas e sistemas adesivos fotopolimerizáveis, mas ela é bastante amarelada e ela muitas vezes compromete a coloração da resina composta pela presença desse amarelo muito intenso que ela apresenta. Então, a diminuição da quantidade de canforoquinona tem um efeito muito significativo em relação às propriedades óticas que a resina composta pode apresentar. E a outra vantagem que a gente teria com esse sistema é que esse material se torna menos suscetível à fotopolimerização pela luz ambiente ou pela luz do refletor. Então, esses fotoiniciadores combinados, eles apresentam então uma menor sensibilidade à luz ambiente, o que faz com que a gente tenha maior tempo de trabalho com o material mesmo sob a luz do refletor. Aqui a gente tem então na parte de cima dessa imagem a resina composta sendo colocada em dentes preparados com diferentes cores, né, de dente, e depois na parte de baixo essa mesma resina depois de fotopolimerizado. Então aqui a gente consegue ver esse efeito camaleão de uma forma bastante interessante. O que vale destacar aqui é que a gente tem bastante estrutura remanescente. Então a gente tem paredes circundantes e paredes de fundo, então essa resina está conseguindo transparecer, né, a cor de fundo que a gente tem do dente preparado. E por que eu chamei a atenção de vocês para isso? Porque aqui a gente tem um caso clínico também de uma classe 1, uma substituição de restauração de amálgama por resina, onde foi utilizada essa resina, e a percepção que eu tenho é que essas resinas unicromáticas, elas funcionam muito bem em dentes assim, em preparos cavitários assim, onde a gente tem uma estrutura de fundo dental que a gente consegue então puxar, né, bem entre aspas, aí a cor para o material. Eu acho que quando a gente não tem esse substrato dental de fundo, o desafio é um pouco maior. Mas a gente tem também um caso clínico muito bem ilustrado aqui, que foi conduzido por um colega meu de doutorado, o Nishida,
junto com o professor Carlos Franci, em que eles usam essa resina composta unicromática para dentes anteriores para fechar esse diastema. Então, é um caso onde a gente não teria um substrato de fundo, né, para o material copiar a cor do dente, e tem um resultado satisfatório bastante bom. O que é interessante a gente observar desse caso é que aqui a gente está reconstruindo uma estrutura, um contorno ali que seria de esmalte, que é um pouco mais translúcido. Talvez se a gente tivesse um caso de fratura, esse desafio ficasse muito grande para uma resina unicromática.